E a Enquanto eu não própria acessar o contrato, pessoa, não dá. dentro do seu processo interno, ela consegue fazer a Consegue, quebra desse holograma, consegue. Aí se ela entrar no processo de imersão. que é um Eu fiz um processo vídeo de e ressignificação, é, aumento do gradiente de mas energia. ela não vai conseguir fazer numa cidade. Eu já fiz o teste. Então, eu gravei agora que eu tive na canastra, eu gravei acho que uma hora e pouco de vídeo e tal, com cachoeira e tal, e comecei a mostrar fundamento de fazer. Por exemplo, vamos falar abertamente. Eu vou para uma cachoeira, não importa o lugar, virgem, ou seja, sem gente. Então, eu vou entrar no meio da floresta, onde eu tenho fundamento de Oxum, que é água, que limpa, Oxumaré, renovação de ciclo. A selva tem Oxóssi, Obá, Oxumaré, entra Ossanha e Logum Odé. Normalmente a cachoeira tem pedra, portanto entra Xangô e, consequentemente, como tem caboclo flecheiro, entra Ogum e entra Yansan. Eu tenho aí 7 ou 8 orixás primordiais funcionando. Quando eu conhecer esse fundamento, eu posso, numa meditação, numa cachoeira gelada, tem que ser gelada para quebrar toda a frequência, fazer uma imersão, uma puta meditação, chamando todos esses arquétipos com seus tronados. E aí você começa a quebrar, descascar, que nem cebola os contratos. Aí a gente pode fazer isso. É a proposta que o Terra ensina no curso dele, nas coisas dele. Ou seja, quando você aprende a disciplina de começar a meditar, trabalhar a tua Kundalini, começar a ter uma disciplina de fazer uma meditação que seja meia hora por dia para começar a mudar, sair da matriz de controle. Então o que acontece? Quando você faz uma imersão dessa, como eu dei o exemplo, na Canastra, nos lugares que eu fui novos, eu conheci Complexo do Baú que eu não conhecia, Santa Maria, Paraíso, fora o que eu já conheço. Ou seja, você consegue fazer um trabalho de limpeza e purificação que você não faz aqui em São Paulo, no meio de uma cidade de merda, cheia de gente, com 26 milhões de gente falando e pensando merda. É a mesma coisa que Porto Alegre ou qualquer outra cidade, tá? Então a natureza, como o Té colocou ali, encurta o caminho. Só que é uma escolha de cada um. Entre pegar um final de semana e ver um filme no cinema, no shopping, e eu pegar meu carro, ou a bike, o que for para o meio do mato, fazer um trabalho. Então aí que vem as questões das escolhas que a gente faz na vida, onde a hierarquia espiritual verifica teu gradiente de confiabilidade, que é o quê? Pô, não, o cara quer sair da merda, então vamos ajudar. Agora, se o cara não quer sair da merda, eles não se incomodam. Eles seguem a vida deles. E a gente segue na merda aqui embaixo. Essa separação do joio e do trigo que as pessoas não entendem. Tá? O joio e o trigo se baseia em nossas escolhas. Não é uma crítica da hierarquia espiritual, não é que a hierarquia espiritual enfia o dedo na tua cara, não. As nossas escolhas, as nossas atitudes é o que vão determinar a nossa frequência eletromagnética, a nossa aura. Então, energia positiva, um quadro obsessor positivo, seres de luz, mestres, orixás, etc. Energia negativa, forma pensamento negativa, quadro obsessor correspondente, lei da atração. Então, quando a gente fala em quadro obsessor, nós temos quadros obsessores maravilhosamente positivos que vão te alavancar na tua vida, como também um quadro obsessor desgracento que vai foder contigo. Por quê? Eu sou o emissor da energia, eu determino o que vai chegar até mim. Eu sou Deus em ação. E se a gente, todos nós somos Deus em ação, nós criamos a nossa própria realidade. Isso é física quântica. E é interessante tu comentar esse ponto, porque às vezes pessoas que estão no caminho dessa busca pela espiritualidade e ascensão esquecem o básico que é o entendimento sobre energia e frequência. Exato. Então, se você for parar para analisar, tudo é energia. Então, o meu campo tem energia, o seu campo tem energia, essa parede tem energia, uma fruta tem energia, uma bebida tem uma energia. Quanto mais energia eu conseguir acoplar no meu campo, mais eu aumento o meu gradiente de energia. Então, por exemplo, se eu tiver hábitos que elevem o meu gradiente de energia, então me alimentar bem, ter um corpo desintoxicado, fazer atividade física, fazer práticas de meditação, ter pensamentos e sentimentos harmônicos, isso vai fazer o quê? Vai acumular energia, que é também, acredito que o Terry comenta, né? De desenvolver virtudes. O que é o desenvolver virtudes? Eu acumular
estruturas ali de energias de amor, de elevação, de compaixão. Isso tudo vai acumulando energia no meu corpo, que vai subindo a minha frequência e me deixa sem a ressonância desse quadro obsessor. O ponto é que quando você tem ali um quadro magístico e contratos muito profundos, complexos, a dificuldade que você tem de manter esse quadro de energia mais elevado é muito maior. Por quê? Porque tem ali um quadro de entidades negativadas te puxando para baixo. Verdade. Então, o esforço que você tem que fazer para subir o seu gradiente de energia com os hábitos é muito maior. Por isso Exato. Que entra a questão das limpezas. Porque a gente consegue, com a hierarquia espiritual e com oferendas. Porque o que é oferenda? É energia, é pura energia. Você dá ectoplasma ali. E aí você entra com isso e dá um aporte de energia no quadro daquela pessoa, né? Exato. Que facilita e ajuda ela a aumentar o gradiente. Uma coisa curiosa que aconteceu quando eu fazia os vídeos agora nesse feriadão lá na Canastra, que eu tive a sorte de ir para um complexo que tinha quase ninguém, porque ele é novo, que é o Santa Maria, e algumas cachoeiras a caminhar, o acesso era difícil, então quase ninguém ia porque tinha um penhasco assim para descer e ter que voltar quase que escalando. Então nós fomos, e aí comecei a gravar vídeo, fazendo as minhas coisas e tal, e como eu estava numa frequência bem sutil e tal, eu comecei a perceber como os devas estavam curiosos, porque eu não era um turista qualquer. Eu estava lá quieto, não meditando, fazendo o vídeo, né, que eu estou falando, e explicando a energia. Aqui tem um índio, aqui tem um caboclo, aqui tem Oxum. E comecei a falar dos orixás que estavam ali, e os próprios orixás ficaram curiosos comigo. Porque eu não tinha me apresentado espiritualmente, eu fui já gravando, mostrando tal. Então, o curioso foi isso. Para eles, era um fator de curiosidade. Quer dizer, eles estavam curiosos comigo. Porque eu estava numa frequência totalmente distinta, as pessoas estavam nas outras cachoeiras que eu cheguei a ver pessoas. Então, o que acontece quando você entra numa natureza? Os átomos que eu tenho no corpo são os mesmos que estão nas rochas, nas árvores. Tem hidrogênio, oxigênio, carbono, está tudo ali. A estrutura atômica é a mesma. Então, quando você reverbera numa frequência mais harmônica, o teu campo entra na sintonia dos devas. E eles notam que você é uma pessoa que está querendo se fundir com a rede neural da hierarquia dévica. Aí você aceita. Muito bom isso, né? Isso. Aí eles te aceitam. E você entra em harmonia, ressonância com todos os devas do local. Entende? E aí que você começa a ter o processo de limpeza usando o próprio elemento da natureza. As próprias plantas do lado de uma cachoeira, as folhas que tem ali, tudo que tem ali é o movimento energético. Tu pega, por exemplo, pega a pedra do meio da cachoeira, da água, pega na mão, e aí você chama Xangô. E tu faz um trabalho de limpeza na frequência de Xangô, do Exu Pinga Fogo, e todos da frequência Xangô. Aí você inspira aquele ar profundamente, é Yansan. Tu faz toda uma limpeza na regrégora de Yansan. Tu tá na água. Oxum, Iemanjá, para quem não sabe, em Ifá africano, Iemanjá é uma deusa que vem de uma cachoeira gigantesca. E antes de chegar no mar, passa por 12 tribos. E a última tribo é de Ogum Beramar, que dá a qualidade de Iemanjá Ogum Té. Tá? Então, para quem não sabe, Iemanjá é um orixá que vem de uma cachoeira. Ela não vem do mar. Ela desemboca no mar. Da mesma forma que o Oxum. Então, o que acaba acontecendo nesse processo é que você faz uma fusão com todas as hierarquias, e óbvio que essa limpeza vai ser muito mais efetiva do que fazendo num apartamento, numa casa.